A gente vai continuar falando de estupro de vulnerável, mas desta vez é um caso um pouco diferente, porque a vítima já tem 27 anos. De acordo com ela, os estupros aconteceram no período em que ela tinha 11 até os 13 anos de idade, na cidade de Santo Amaro das Brotas. Esta mulher, gente, que hoje tem 27 anos e quem já foi vítima de estupro, quem conhece alguma mulher que foi vítima de estupro, sabe que a vida é devastada. Você consegue viver, mas nunca você consegue se recuperar, infelizmente. Você vai passar o resto da vida com aquela marca. Você pode até superar de alguma forma, mas esquecer, você não esquece. Principalmente quando a justiça não é feita. Principalmente quando você vê o seu estuprador. E até hoje esta mulher sabe que ele está solto e não consegue viver em paz. Ela hoje mora com a tia em Nossa Senhora do Socorro e espera mais uma vez que a justiça seja feita, fazendo um apelo aqui pra gente. O suspeito é o padrasto e até hoje mora com a mãe dela. Por isso que hoje ela mora com a tia. Ícaro Novaes, analisando esse caso, eu percebo que neste momento o problema é da polícia, porque o inquérito ainda não foi finalizado. Boa noite, Ícaro Novaes. Boa noite, Mariana, mais uma vez para você, boa noite para quem nos acompanha. É isso mesmo, Mariana, e nesse intervalo são 16 anos de aflição para essa jovem ainda, 27 anos, que busca por justiça. Afinal, ela demorou muito tempo para ter coragem de fazer essa denúncia, com o apoio dessa tia que se tornou uma mãe para ela, e aí quando ela criou essa coragem para poder ir até a polícia para buscar justiça, ela hoje tem visto uma lentidão muito grande para a solução, para o encaminhamento desse inquérito policial. Algumas pessoas já foram ouvidas nesse inquérito, mas até o momento não houve um desfecho, e é isso que ela volta a pedir aqui na TV Atalaia, voltou a procurar a nossa equipe de reportagem para fazer esse apelo, porque, Mariana, a partir do momento em que ela teve o ato corajoso de procurar a polícia, ela também vai cobrar agora pela justiça, por uma finalização, por uma resposta desse inquérito policial. Ela está aqui com a gente, Mariana. É uma jovem que já tem um filho, ela tenta reconstruir a sua vida, mas os traumas, eles ainda estão muito vivos nessa jovem. Eu pergunto primeiro para você, da última vez que a gente conversou aqui na TV Atalaia, pedindo justiça por esse caso, o que mudou até então em relação ao que vocês levaram de informações para a polícia, em relação ao que vocês têm agora de resposta? Nada, porque a gente liga para lá, conversa com o pessoal lá e está esperando a delegada assinar o documento para mandar para a juíza. Eles já foram todo mundo ouvido, só que a gente fica só esperando, porque eu perguntei à menina lá quanto tempo que a delegada para assinar. Ela não sabia nem quanto tempo ela vai assinar o documento. Então eu vim aqui para pedir para a delegada assinar o documento para mandar para a juíza, para a gente ter alguma resposta. Essa investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Maruim, que atende aquela região do município de Santo Amaro das Brotas, onde você morava na época em que o crime aconteceu, reiterando que o crime aconteceu num período em que você tinha 11 a 13 anos. Você me disse agora que nesse curso do inquérito eles foram chamados para prestar depoimento. A gente fala a sua mãe, a sua genitora e o seu padrasto, né, que é quem teria cometido esse crime. Mesmo após eles terem sido ouvidos, ainda não houve um desfecho para esse caso. Vocês conseguiram ao menos ter um contato com a delegada para ela? Te passaram um panorama dessa investigação policial? Não, foram ouvidos eles, só que a delegada, a gente não fala com a delegada. A gente, quando ligou, falou com a escrivã. Só fala com a escrivã, a delegada a gente não fala não. Ou seja, vocês não conseguem nem inclusive ter esse contato? Não, nós não temos esse contato não. Com a delegada não. Só se a gente assim
for lá, né, e marcar. Só que a gente liga, aí a mulher fala assim, não precisa não, porque o documento a delegada não assinou. Que quando ela ligou para saber onde minha mãe morava e o número do telefone, eu passei para ela. Aí eu falei para ela se queria que a gente fosse ouvido de novo. Ela falou que não, que ia esperar a delegada assinar o papel. E até hoje a gente estamos esperando. E aí para você fica a sensação de que essa justiça pode não ser feita? Porque assim, a gente deu queixa o ano passado, né? E já fez um ano. Então assim, a gente fica achando que não vai ter justiça, né? Porque está demorando muito. Enquanto isso, o que você tem de informações em relação à vida deles lá no município de Santo Amaro das Brotas? Eles continuam levando a vida normalmente? Fica novamente, assim, levando a vida, e muita gente fica mangando porque passou na televisão e a delegacia não deu, assim, não chegou à justiça, né, ter audiência. E o pessoal fica lá falando, só passou na televisão e a justiça não foi feita. Muito obrigado por essas informações. Mariana, esse inquérito policial ele completou um ano agora, nesse último mês de maio. Então a gente já vai chegando aí para 1 ano e 2 meses de investigação policial, de inquérito que está em curso, e por isso esse apelo para que haja uma resposta em relação a essa investigação policial. E quem tem acompanhado essa jovem, que ainda tem muitos traumas, como eu destaquei aqui em relação ao fato que aconteceu há 16 anos, é a tia, que se tornou, como eu disse, uma mãe para ela que tem sido um amparo, que tem sido também uma mão para ir acompanhar ela na delegacia para poder cobrar pelo andamento desse inquérito. Tem sido difícil buscar a todo momento informações e não conseguir resposta. Sim, é difícil, porque minha irmã e meu cunhado estão tendo uma vida normal. E minha sobrinha, ela não tem uma vida normal mais. Ela está tendo crise. Depois que a gente deu esse andamento, porque foi através, nem da minha sobrinha foi a minha irmã que chegou para mim e contou. Que eu perguntei a ela o que? Ela disse, não, como é que minha filha teve coragem de se deixar com meu marido? Eu fui perguntar a ela. Porque você não se pergunta para ele a coragem que ele teve de se deixar com ela. Então, quer dizer, foi a minha própria irmã. Não foi nem minha sobrinha, foi minha própria irmã. E hoje a minha irmã é a favor dele. Que tipo de mãe é você? Que mãe é você? Que você deve ficar do lado de sua filha, não é do lado de homem não, porque homem não significa nada. E o filho significa muita coisa para quem sabe o que é uma mãe. Hoje eu tenho ela como minha filha. E eu peço, Mariana, que a justiça seja feita. Porque só eu sei o trauma que minha sobrinha carrega. Porque ela mora comigo e com meu pai. Então eu peço que a justiça seja feita, porque ele está levando uma vida normal. Ele e ela levam uma vida normal. Eles já se perguntaram como é que a minha sobrinha está passando, está vivendo? Entendeu? Porque minha sobrinha, a família da minha sobrinha, por parte do pai, também é grande, mas a família do pai dela também é outro, que sabe do caso e nada eles faz. Só que eu sou diferente, jamais eu vou ficar sabendo que uma criança foi abusada sexualmente por um canalha, como meu cunhado, e eu ia ficar assim, de mãos abanando. Não, jamais, jamais. Eu tenho um caráter. Eu sou uma mulher que tem um caráter, tem um princípio. Jamais eu ia aceitar uma barbaridade dessa na minha família e ia passar o pano. Independente, só porque ela é minha irmã, ele é meu cunhado, Não, ele pensasse e ela pensasse antes disso, do que aconteceu com a minha sobrinha. Sua irmã, ela se afastou de todo mundo da família justamente para estar com ele? Sim, a minha irmã que virou as costas, né? Ela virou as costas para... Eu não falo nem para mim, né? Para a filha dela, virou as costas. Ela disse que ia ficar do lado dele. Então, se ela vai ficar do lado dele, então ela também tem que ser penalizada. Que tipo de mãe sabe que o marido é um abusador da filha, né? Tanto dessa, da outra também teve que no tempo, só que a outra também não se importou, não foi como ela, né? Não abriu a boca. A mãe passou o pano pela cabeça e todo mundo ficou aí. Agora, com ela não, ela foi diferente. Porque ela foi dos 11 aos 13 anos. São 2 anos sendo abusada pelo homem
Já pensou a pessoa se deitar com uma pessoa forçada, obrigada, porque ele tinha arma, ele ameaçava a minha sobrinha, ele ameaçava a minha irmã com a arma. Então minha sobrinha pensava em quem? Na mãe e nos outros irmãos. Só que minha irmã nunca pensou nela. E eu peço, Mariana, que você peça a essa delegada que ela dê esse andamento, que eu peço justiça. Justiça por tudo que ele fez de mal à minha sobrinha. Que ele não pode ficar assim, não, esse caso. Nesse caso especificamente, dessas idas que vocês tiveram às delegacias, vocês estavam acompanhados de advogada? Esse caso, vocês estão instruídas, estão com assessoria para poder estar cobrando justamente uma resposta? Sim, a gente só tem, né, a advogada Mona Lisa, que foi Mariana, a TV Atalaia, que nos ofereceu a advogada. Só que esse caso está demorando. Isso foi o ano passado, em maio. A gente já foi em Maruim o ano passado, a gente já deu, né, o depoimento, eles já foram ouvidos. E o que está esperando o quê? Para botar esse homem na cadeia. Porque esse homem ele não pode ficar solto. Será que ele não também, do mesmo jeito que ele fez com a minha sobrinha, será que ele não abusou de outras crianças? Se investigar, será, meu Deus, que não tem mãe aí? Ou crianças também sofrendo pelo que minha sobrinha passou? Só Deus sabe, tem que investigar, que são muitas coisas erradas que tem que ser investigadas. Mas eu peço justiça pelo caso da minha sobrinha. A denúncia ela foi feita muito tempo já após o crime, né? Nesse período todo, a sua sobrinha ela teve um acompanhamento psicológico para tentar, de certa forma, superar esse trauma? Como é que foi todo esse processo, desde o momento em que houve esse ato de poder denunciar para cobrar uma justiça? Não, a psicóloga da minha sobrinha sou eu. É eu e meu pai. E quando ela tem crise, é a gente que tem que ficar acalentando ela, acalmando ela, que tudo vai ser resolvido, né? A justiça pode falhar da terra, mas eu tenho certeza que a de Deus nunca falha. Um dia vai chegar, um dia essa justiça por ela vai chegar. Que não é possível, meu Deus, que tanta demora, esse homem que levando uma vida em Santa Amaro, e o povo de Santa Amaro, será que não tem, meu pai, justiça para esse homem? Teve para tantos, só para ele que não vai ter? Ele não pode ficar no meio da sociedade. Ele é um perigo para quem tem criança. Porque se ele for capaz de abusar 2 anos da minha sobrinha, dava remédio para minha sobrinha não engravidar e usava preservativo. E a minha irmã sabia da situação e passava o pano na cabeça. Porque se ela chegou para mim e ela falou, então ela sabia de tudo. Porque jamais eu vou abrir a boca para falar para uma coisa que eu não tenho certeza. Se ela veio para mim, porque minha irmã tinha certeza. Minha irmã sabia de todos os atos que ele fazia com a minha sobrinha. A crueldade. Ainda botava a minha sobrinha para trabalhar. Todo mundo lá no povoado onde ele mora sabe que os filhos da minha irmã eram escravos dele. Porque era obrigado eles trabalhar na roça. Eles eram obrigados. Entendeu? Aí quer dizer, uma pessoa dessa, um homem desse, que também não posso chegar a dizer que ele é um homem. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Esse homem não pode estar aqui no meio dessa sociedade. Meu Deus, cadê a justiça? Tem que ser feita a justiça. Muito obrigado pelas informações. Mariana, com esse apelo aqui de emoção, é um apelo de indignação, que essas 2 mulheres aqui, a vítima desse crime, a tia dela, que se tornou uma mãe, que tem sido esse amparo para ela, procuraram a TV Atalaia hoje para fazer esse pedido por justiça. Eu devolvo aí para o estúdio, Mariana. Você sabe o que é que eu fico pensando, Ícaro? É que quando acontece um caso de estupro, os homens falam assim, porque se eu soubesse, se fosse com minha vizinha, se fosse com minha amiga, se fosse com minha filha. Mas esse é o típico caso que todo mundo está sabendo e ninguém faz nada. Pelo contrário, as pessoas fazem chacota dela, dizendo que ela está inventando essa história. Um homem que dava anticoncepcional para essa criança, porque à época ela tinha 11 anos de idade, hoje que ela tem 27, dava anticoncepcional para estuprar. E outra, é uma pena que eu tenha que dizer isso aqui no ar, mas esse não é o único caso em que eu vejo mães sendo coniventes com estupro. Infelizmente.
E as razões são várias. Questões financeiras, vulnerabilidade, medo, um monte de situação. Mas esse caso em específico tem me pegado demais, porque é muita gente sabendo que não faz nada. Inclusive, Ícaro, pergunta para essa tia aí. O pai da vítima fez o que quando soube? Porque ela tem pai. O que o pai fez? Mariana indagou no estúdio em relação ao pai dela, se ela tem essa presença paterna e o que ele fez quando soube de toda essa situação. O pai dela ficou sabendo da situação e fez como a mãe. Não se importa com ela. Ela só tem eu e meu pai. Não tem mais ninguém. O pai sabe. A família do pai dela sabe. Mas ninguém faz nada. Vocês estão sozinhas nessa luta? Sim, eu, ela e Deus, né? Vamos na luta. Entendeu? Quer dizer que como é que um pai sabe que a filha foi abusada sexualmente pelo marido da mãe e o pai não procura essa filha? Entendeu? Porque ele não procura ela, ele nunca procurou ela para procurar saber se ela estava precisando de um apoio. Que às vezes a gente precisa de palavras. E palavras ela só ouve da minha boca, da boca do tio dela, né? E do meu pai. São a gente que dá apoio a ela. Obrigado, é isso, Mariana. Então, essa é a informação que a tia traz. Machos na hora de falar. Ah, porque se fosse com minha filha, ele ia ver. Cadê? Foi com sua filha. Cadê? Que você fez nada. Pelo contrário, rapaz, tá se omitindo. Eu vou fazer um apelo aqui para a delegada Luciana Santos, de Santa Amaro das Brotas, que está com esse inquérito que precisa ser finalizado. Pedir, é isso, Fábio Teles? Pode dizer. De Maruim agora, não é isso? Porque o fato aconteceu em Santa Amaro das Brotas e a delegacia de Maruim, consertando. Obrigada, Ícaro, pelas informações. Fazer um apelo, Luciana, por favor. Esse homem está vivendo livremente, com essa mulher que também foi conivente. Eu acho que essa mãe também tem que responder. Você vai entender melhor dessa questão jurídica. É estupro por omissão. Uma mãe que está sabendo que a filha está sendo estuprada por 2 anos, o marido usando anticoncepcional para a menina não engravidar. Pelo amor de Deus.